Naquele tempo, Jesus entrou num sábado em casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição. Todos o observavam. Ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus disse-lhes esta parábola. Quando fores convidado para um banquete nupcial, não tomes o primeiro lugar. Pode acontecer que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. Então, aquele que vos convidou, a ambos, terá de te dizer: dá o lugar a este. E ficarás depois envergonhado se tiveres de ocupar o último lugar. Por isso, quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. E quando vier aquele que te convidou, dirá: amigo, sobe mais para cima. Ficarás então honrado aos olhos dos outros convidados. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus disse ainda a quem o tinha convidado: quando ofereceres um almoço ou um jantar, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, não seja que eles, por sua vez, te convidem e assim serás retribuído. Mas quando ofereceres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E serás feliz por eles não terem com que retribuir-te. Ser-te-á retribuído na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar-nos. Este Evangelho deste domingo, irmãos, e as outras leituras também, tocam dois temas importantes que já falámos mais que uma vez aqui no Retiro. É engraçado como Deus cozinha tudo isto sem a gente combinar. O Padre Tiago falou de algumas coisas que eu também pensei falar e não fazíamos ideia. E o Arnaldo também. Até parece que a gente combinou ali atrás. Não combinámos nada. Deus é que organiza. Isto acontece-me tantas vezes, é muito bonito ver. É Deus lembrando, sou eu que estou por trás. O segredo é a gente querer ser bons instrumentos, para não estragar. Se a gente não estragar o que Deus quer fazer, é ótimo. A gente tem ideias, é uma chatice. A coisa começa a encalhar às vezes. Então, e quais são esses dois temas do Evangelho e das leituras deste domingo? O tema da humildade, quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. E depois Jesus não sublinha só isto, continua e diz isto: quando ofereces um almoço, convida quem não te pode retribuir, os coxos, os aleijados, etc. Ou seja, o tema, se nós quisermos, da caridade, da generosidade, dar de graça, sem esperar que nos paguem de volta. A palavra caridade vem de caris, que significa exatamente dom gratuito. Caridade e humildade. E por isso o tema que eu dei a esta homilia é um bocadinho já a conclusão, mas eu já vos vou dar no início, porque é que acontece. Depois a gente grava os vídeos, vai para a internet e alguém põe esta homilia com um título que não tem nada a ver com a homilia. Portanto, eu com os anos fui aprendendo a fazer isto. Qual é o tema? Para ninguém ir ao engano, porque senão às tantas gente vê, sei lá, um título, a obediência, não sei o quê, pois vai haver e não tem nada a ver. Tudo sempre tem alguma coisa a ver, mas o título que eu dei foi: a humildade e a caridade são virtude
fundamentais para a santidade. E hoje já falámos bastante de santidade. Obviamente a gente tenta esforçar-se na paciência, no perdão, tudo isso é importante. Mas estas duas são mais que importantes, são importantíssimas, importantíssimas. Portanto, eu vou explicar e insistir um pouco porque é que são muito importantes, mais que as outras, e se existe alguma relação entre elas, não é? Porque às vezes não é óbvio, não é? O que é que a caridade tem a ver com humildade? Não é óbvio, mas Jesus no Evangelho fala das duas, fala primeiro da humildade e depois da caridade. E mesmo esta ordem de falar primeiro da humildade e depois da caridade tem a sua importância. Porquê? Começo já por aqui. Porque a humildade... primeiro começo por sublinhar esta ideia de elas são mais importantes que as outras. São Francisco de Sales, bispo, doutor da Igreja, um santo que eu gosto muito, afirma isto de uma maneira muito breve. A humildade e a caridade são virtudes-mãe, diz ele. Mãe no sentido que geram outras. Quando a gente tem a humildade, nunca fica só pela humildade. A humildade tem filhos e netos. Quando a gente tem a caridade, nunca tem só a caridade. As outras vêm por arrasto. A humildade e a caridade são virtudes-mãe. E as outras virtudes seguem-nas, e depois ele dá uma imagem muito engraçada, como os pintainhos à galinha que os chocou. Quem tem galinhas, eu por acaso tenho, já sabem que eu gosto, não é? É muito giro, não é? Porque se calhar a gente às vezes até põe ovos de outras. Ela está a chocar, a gente põe os ovos de outras. Mas eles depois quando nascem, aquela é que é a mãe para eles. E de facto, se ela vai para um lado, eles vão atrás, não sei o quê. Depois vão para as costas da mãe, a mãe lá os defende. É muito bonito. Então esta imagem é especial. Os pintainhos seguem a sua mãe, entre aspas, pode não ser a mãe biológica, aquela que o chocou, sem falhar, pois as outras virtudes seguem a humildade e a caridade. E, portanto, se falharmos nestas, isto é como há bocado de manhã faltou a luz, vai tudo ao ar. Eu estou a ter paciência, mas se te falta a humildade e a caridade, é um esforço inglório. Não é? É como ter um carro que tem um vidro estragado, às vezes acontece, não é? A coisa encrava, a gente carrega no botão e o vidro não sobe, nem desce. E a gente está ali a tentar arranjar aquilo, etc, etc. Só se preocupa com o vidro. Às tantas arranja o vidro, mas o carro não tem gasóleo. Portanto, a gente às vezes põe-se numas cruzadas, que não são más, arranjar o vidro do carro, tem que ter mais paciência para o meu marido. É bom, mas se faltar a humildade e a caridade, eu estou a perder um bocado o tempo, porque essas é que são as mais importantes e que de alguma maneira arrastam as outras. Se eu tiver mais caridade, mais amor a Deus, eu vou ter mais paciência para o meu marido, sem pensar nisso. Vai vir por arrasto. Como diz São Francisco de Sales. A humildade, o que é humildade? A própria palavra humildade já nos dá um pouco uma pista. Humildade vem de humus. Humus, como nós sabemos, significa terra. E terra é o que nós pisamos para estarmos de pé, é o chão, se nós quisermos, é o fundamento. Não é? Se eu quiser plantar uma árvore, preciso abrir um buraquinho na terra, sem terra não há árvore. Não é? E, portanto, esta é a ideia fundamental do ponto de vista espiritual. A humildade é como que o chão de toda a minha vida espiritual. E se eu não tiver cuidado, como eu digo, se eu quiser construir uma casa sem chão, vai correr mal. Não é possível sequer. Eu posso tentar, mas estou a gastar tempo. Não é? Se eu tentar encher um balde, eu uso esta imagem muito com as pessoas que recebo. Se eu encher um balde, que for à fonte encher um cântaro que está roto, tem um buraco grande, não é? E a fonte até é longe do povo, da minha casa. Vou lá, meia hora a pé, encho. Quando chego a casa já está vazio. Portanto, sem humildade, sem chão, nada se aguenta na nossa vida espiritual. Por isso temos que ter sempre na nossa oração este pedido no coração. Jesus, dá-me um coração manso e humilde, como o teu.
a pedir a humildade insistentemente, porque, como qualquer virtude, são coisas que nós adquirimos pelos bons hábitos e que, de alguma maneira, são sobretudo o dom de Deus. E por isso temos que pedir insistentemente e lutar para as ir desenvolvendo. É como uma flor bonita que eu vou tirando as ervas daninhas e vou regando, etc. E ela vai crescendo e vai dando flores e perfume, assim com as virtudes. Portanto, pedir, a primeira coisa é pedir. A humildade tem a ver com um justo juízo acerca de quem nós somos e dos nossos reais, digamos assim, méritos. E a verdade é um bocadinho dolorosa. Nós temos uma certa dificuldade, temos todos uma espécie de uma certa miopia, ou seja, uma certa cegueira, em de nos vermos como realmente somos. A verdade assusta um bocado. Porque nós não somos tão bonzinhos como ao que parece, como ao que achamos que somos. Em geral, normalmente erramos por excesso. Temos uma certa miopia e eu acho que sou quase o Ronaldo. E as outras à volta riem-se, e com razão. Mas eu estou convencido. Mas eu jogo bem. Não é? A gente não, no Brasil eles usam esta palavra, não se enxerga. Não é? Em Portugal não temos estas distinções entre ver e enxergar, mas são interessantes. A gente não vê com nitidez, com clareza, com verdade. No fundo, este é o ponto. Temos dificuldade em ver com verdade, mesmo sem maldade. Eu quero até ver com objetividade quem sou e o que é que valho, o que é que não valho. Mas tenho esta dificuldade. Porquê? Por um motivo simples. Porque o pecado deixou uma certa desordem no meu coração e uma das consequências do pecado foi um amor desregulado, desordenado de mim mesmo. Eu tenho uma tendência a achar que sou o centro do universo. Todos temos um bocadinho isto. Eu é que sei, a minha maneira é que é melhor, por isso é que estou sempre a dar a minha opinião e a dizer e tal, eles cá deviam e tal, vejo as notícias e isso, eles deviam... Eu sei tudo, não é? E se fosse tudo... Pronto, então temos todos essa tendência. Então quando olhamos para nós, também temos esta tendência, por causa desse amor desordenado, a ver as coisas meias desfocadas, não ver as coisas como elas são. Portanto, não é muito fácil ser humilde. Existe esta desordem em nós. Às vezes existe também, hoje em dia, cada vez mais frequente, é muito triste, também a desordem da falta de autoestima. Portanto, a humildade tem a ver com uma justa estima de si mesmo. Eu falei de que, regra geral, as pessoas têm uma estima exagerada de si mesmo. Como eu dizia, acham que são quase o Ronaldo. Não é? Mas também há muitos casos em que existe uma estima, hoje eu dizia cada vez mais frequentes, uma subestima de si mesmo. Há pessoas que não gostam, não são suas amigas, digamos assim, dito de uma maneira que se compreenda. Ou seja, não gostam de si mesmas. Normalmente a gente gosta exageradamente de nós mesmos. E há outras que gostam demasiado pouco de si mesmas, têm um certo falta de autoestima, né? Com o que a gente diz da maneira simples de falar, que pode surgir por muitos motivos. Eu penso que o mais frequente é, no fundo, uma infância, digamos assim, com carência de experimentar o amor. A gente devia ser amados desde que nascemos, pelos nossos pais, pelos nossos avós, e às vezes isto hoje já não acontece tanto como acontecia há uns anos, e há pessoas que depois começam a convencer-se que de facto eu não presto. Com boa vontade, eu me digo, se a minha mãe não gosta de mim, se o meu pai não gosta de mim, eu de facto, ninguém pode gostar de mim. E também isto estraga muito a relação delas com Deus, porque depois pensam que Deus não pode gostar de mim. Se ninguém gosta, porquê é que Deus gostaria de mim? Pronto, isto é algo também que precisa de cura. E também é um bocado, digamos que, contra a humildade, porque a humildade é a justa estima de si mesmo. Não é? Eles também erram, mas erram no sentido oposto. Uns acham que são quase o Ronaldo e os outros acham que não prestam para nada. Portanto, é uma luta. São Tomás de Aquino liga
a humildade há temperança, que é a virtude que nos ajuda a regular o uso dos alimentos, a regular sem cair em excessos, não é? Portanto, humildade tem a ver com regular esta justa estima de si mesmo. Mas, como eu dizia, a verdade, quando nós vemos a verdade, com a ajuda de Deus, com a oração, com os retiros, a verdade é que, pelo pecado, nós ficamos muito desfigurados e a nossa capacidade de amar o Deus e amar os outros ficou muito destruída. E por isso, se não formos salvos, se Deus não nos estender o seu braço e nos tirar do buraco, nós, sem a ajuda de Deus, somos incapazes de perseverar no bem. A gente até consegue fazer um ato isolado de bem. Uma pessoa em pecado mortal, sem a graça de Deus, consegue fazer uma ação boa, consegue, mas não consegue viver uma vida boa. Estão a ver? Eu consigo fazer às vezes o bem, o problema é fazer sempre o bem e viver no amor, perseverar no amor. Isso não é possível sem a ajuda de Deus. Outra imagem para a gente, eu uso muito a imagem do carro, porque gosto de carros, não é? Imaginem que eu vou a guiar e que há um buraco grande na estrada, às vezes acontece, e eu ia distraído a rezar o terço, distraído não devia ir, não é? Ia a rezar o terço e de repente, pum, bate no buraco. O pneu quase que explode, mas não explode. E aquela roda que bateu no buraco ficou meia empenada. E o que é que acontece agora? O carro ainda anda, mas já não anda à direito. Eu tenho que fazer força no volante, aquilo tem que ir ao mecânico, consigo chegar ao mecânico, mas já não consigo andar muito depressa, que se começa a acelerar, aquilo treme, não é? Não sei se já vos aconteceu. A nossa alma ficou um pouco assim. Ou seja, nós não somos incapazes, nós não ficamos completamente aniquilados, destruídos, mas a nossa capacidade de funcionar bem, ou seja, de amar a Deus e amar os outros, ficou muito perturbada pelo pecado, ficou ferida. É a palavra que o catecismo usa. O pecado feriu a nossa inteligência, a nossa vontade, ficámos sujeitos ao erro, ficámos egoístas, podemos dizer assim, e, portanto, é difícil fazer o bem sempre e evitar o mal sempre. No fundo, não é possível sem a intervenção de Deus. Ou seja, precisamos de um mecânico, não é? O carro não se endireita sozinho. O carro não se endireita sozinho. Não é? Se eu não fizer nada à roda, ela vai ficar assim, meia pendurada, não é? Pronto, a boa notícia é que Deus gosta tanto de nós, apesar da culpa de cair no buraco ter sido nossa, e Deus não dizer, olha, eu avisei, cuidado com o buraco. A história da maçã. Já ouviram falar da história da maçã, não é? Não comas. E a serpente, não, é boa. É uma maçã bravo, desmolfe, do melhor que há. Cuidado, é truque. Portanto, Deus avisou-nos com o buraco. A gente caiu no buraco por nossa culpa, por termos desprezado Deus. Preferimos dar ouvidos ao inimigo. Que estúpido, não é? Portanto, Deus podia dizer, eu avisei. Agora, olha, aguenta. Não fez isso, Deus. Disse, eu gosto tanto de vocês, pronto, aí vou eu. Vou mandar um mecânico, o meu filho único. Porque senão, isso não tem cura. Portanto, a história da salvação. Deus não desiste de nós, apesar de nós não merecermos, e finalmente, com o mistério da cruz de Jesus, com o dom do Espírito Santo, nós passamos a ter a roda certinha. Quer dizer, ainda ficaram algumas consequências do pecado em nós, no sentido que ainda experimentamos esta divisão interior, esta luta. O carro não está exatamente como estava antes de passar no buraco. Está um carro que foi arranjado depois de passar o buraco. Ou seja, já temos em nós uma capacidade de amar a Deus, amar o próximo que vem de Deus, que no fundo é o Espírito Santo que recebemos no batismo, que recebemos nos sacramentos. A gente recebe o amor de Deus e, por o amor de Deus estar em nós, o nosso coração consegue amar
como deve. É simples, resumido é isto. Mas ficou em nós ainda uma tendência para o pecado, que em si não é pecado, porque o pecado implica sempre uma escolha, mas é algo que nos puxa para o mal. E todos nós experimentamos esta luta. Não é? Às vezes a gente sabe o que é certo, mas não quer o que é certo, quer o que é errado. Não é? É triste. A gente sabe o que é certo, não comas mais mousse, não comas mais... só mais uma, a quinta tigela. É? Se fosse tigela grande, não é? Se fosse pequeninas, podia, não é? Portanto, às vezes a gente até sabe, não é um problema de saber, é um problema de querer. Então, essa obra da nossa salvação é um dom de Deus com o qual a gente colabora ativamente. Ou seja, eu tenho que pôr as mudanças e virar o volante. Mas se Deus não arranjasse a roda, o carro estava estragado. Não é? Agora, Deus arranjou, mas eu tenho que guiar à mesma. Eu tenho que querer e fazer. A minha capacidade de amar foi reparada, mas depois sou eu que amo. Portanto, é preciso pôr isso em prática. E onde é que entra a humildade? A humildade entra em perceber tudo isto, em perceber que o bem que eu faço, o bem verdadeiro que eu faço, é sobretudo graças... Se Deus não mandasse o mecânico, eu era incapaz de amar a Deus com todo o coração, sobre todas as coisas, com todas as forças. Não era possível. Mas com a graça de Deus, com o amor de Deus que foi derramado nos nossos corações, como diz São Paulo, eu consigo amar a Deus como Ele merece ser amado. Não é? Mas essa obra maravilhosa que eu estou a fazer, é sobretudo mérito de quem? Meu ou de Deus? A humildade está em perceber isto. A gente às vezes sente-se a fazer coisas boas, sou eu que faço, é verdade, mas esquece que se Deus não tivesse a iniciativa de derramar o seu amor no meu coração, eu não conseguia ter paciência para o meu marido, e para o meu filho, e para a minha esposa. Então, não estar sempre a bater no marido, coitado, não é? Mas estão a perceber, não é? Portanto, o humilde percebe que todo o bem que faz vem de Deus, dito assim de uma maneira simples. Deus é o autor principal de todos os atos de verdadeiro bem que eu faço. E nós às vezes queremos apropriar-nos injustamente desses méritos. Queremos dizer, palmas para mim, fui eu que fiz isto. Foi Deus que fiz isto, foi Deus que fez isto e eu colaborei com a graça de Deus. Eu tenho algum mérito, mas secundário. Não é? É um mérito secundário. Eu colaboro com a iniciativa de Deus. Eu não estraguei o que o Espírito Santo fez através de mim. Portanto, eu também tenho algum mérito, mas é um mérito secundário. O mérito principal é de Deus. Portanto, quem é humilde vê isto. Quem não é humilde não vê isto. Acha que é tudo dos meus músculos. Não é? Por isso quer ficar com todas as palmas. O humilde diz, não, palmas para quem tem a maior parte do mérito. E para mim poucas, porque eu pouco fiz. Não é? Pus as mãos no volante só, mas quem arranjou isto tudo foi Deus. E, agora a outra parte mais triste é, e o mal? E o mal vem de Deus que fazemos? Sim ou não? O que é que acham? Vem de quem? Só de nós? Estão a ver o quadro? Não é? O bem que eu faço, o verdadeiro bem que eu faço, tem sobretudo Deus por causa. Dito isto de uma maneira técnica, filosófica. Isto vale também para a ordem natural. Porque foi Deus que inclinou a minha vontade para o bem, etc, etc, etc. Portanto, Deus é a causa última do bem que eu faço. E por isso Deus é que merece as palmas, digamos assim. E o mal? O mal nasce apenas da minha má vontade. Se vocês virem bem, Deus não quer que eu peque, mas eu sou livre. Eu posso resistir ao bem, eu posso resistir à graça de Deus, eu posso dizer que não, como aos anjos que se tornaram demónios. E então, o mal só tem uma assinatura. Se nós quiséssemos o bem que a gente faz, no fundo é o bem que Deus faz através de nós. Tem, sobretudo, a assinatura de Deus.
e a nossa em pequenino, lá de baixo, quase que nem se vê. Como aquelas letras pequeninas que vêm nos contratos dos seguros. Não é? E o mal? O mal é só a tua, é só a minha. O mal é mesmo só nosso. Portanto, a fotografia, o raio-x, a humildade, como digo, não é um quadro muito fácil da gente digerir. A verdade é, o bem que tens feito é sobretudo obra de Deus, do Espírito Santo. E o mal? O mal é mesmo só teu. Né? Portanto, a gente quando vê isto, como diz o outro, baixa a bola. Não é? Porque no fundo, quem somos nós? E a gente vê isto muito bem nos santos. Os santos tinham esta humildade profunda e então sabiam que tinham noção da culpa dos seus pecados, que os verdadeiros autores dos pecados eram dele e que o bem que faziam vinha de Deus. E, portanto, também pouco mérito tinham. Não é? Pronto, portanto, o humilde, resumido, tem esta fotografia nítida sobre si mesmo e, ao mesmo tempo, que o bem depende de Deus, sobretudo de Deus. Portanto, percebe que é como um microfone. Não há nenhum microfone que dê um concerto sozinho. Esta noite, às 9 horas, vamos ter um concerto deste microfone preto. Ninguém vai ouvir nada. A nossa vida sem o Espírito Santo é um concerto de um microfone sozinho. Não acontece nada de verdadeiro bem. Pronto, portanto, o humilde percebe isto. O humilde percebe, Santa Teresinha do Menino Jesus, tudo é graça. E percebe esta dependência e por isso alimenta esta dependência. Como eu dizia no início, temos que pedir. É verdade que Jesus também diz esforçai-vos, mas este esforço deve passar sempre muito pelo esforço do pedir. E também Jesus diz, pedi e recebereis. Às vezes eu vejo que na vida espiritual nós tentamos muito pelas nossas forças. Vai correr mal, não vai muito longe. No fundo é pedir mais e se calhar não confiar tanto em nós. Quando tentamos muito pelas nossas forças, estamos a pôr demasiada confiança em nós e pouca não tem grande futuro, essa atitude. Portanto, o humilde alimenta essa santa dependência daquele que nos concede toda a graça e todas as formas de graça. Pronto. É preciso isto. E que não desanima, porque se pecar, não se escandaliza. Olha, cá estou eu. Não se surpreende. Há pessoas que pecam e desanimam, entram em depressão. É triste, de facto, pecar, sobretudo pela ofensa que causamos a Deus. Mas há pessoas que só ficam muito em baixo pela desilusão que elas têm. Como quem diz, eu não sou, como se eu não fosse isto, mas tu és isso, o que é que estavas à espera? Quem é que tu pensas que és? Às vezes o desânimo é sinal de orgulho. O humilde é uma espécie de, olha, cá estou eu. Não é? Olha, fiz mais uma. Pois é, cá estou eu. Não se surpreende demasiado. Conhece-se, não é? E, portanto, não está à espera de coisas que... E, ao mesmo tempo, alimenta, não é? Senhor, usa-me, ajuda-me. Está sempre. Por isso é que as almas humildes são almas de oração. Viver na presença de Deus. Portanto, resumido, a humildade é o chão da vida espiritual. Tudo começa por estas constatações que têm a ver, de alguma maneira, como dizia, com o justo, a estima de si mesmo, com uma imagem, com um conhecimento correto de nós próprios. De alguma maneira, se nós quisermos, aqueles programas dos Alcoólicos Anónimos têm sempre o primeiro passo. E o primeiro passo é um ato de humildade, é dizer, eu sou alcoólico. Sem esse passo, não há o segundo. Enquanto a pessoa não a reconhece a verdade, toda a gente vê que ele é, mas às vezes o próprio não... E a gente tem esta luta também com a humildade. A humildade é aceitar que eu sou pecador e que preciso de mecânico, preciso de um Salvador, que se chama Jesus.
Portanto, sem esse primeiro passo não há vida espiritual. O primeiro passo é deixar-nos salvar por Deus, aceitar a nossa condição de pecadores que precisam de um Redentor. No outro dia passei numa livraria em Fátima e vi um título de um livro que achei graça. Não sei se o conteúdo é bom, não quero fazer muita publicidade, depois pode não ser grande coisa. Não li, mas eu gostei do título. Só os doentes é que precisam de médico. Estão a perceber onde é que se quer chegar? E, portanto, se tu não fosses pecador, Jesus não precisavas de Jesus. Portanto, a boa notícia da triste notícia que é eu sou um pecador é temos um grande Salvador, temos um grande médico. Não é? E o médico é tão grande, tão grande, tão grande que a gente na Páscoa até diz feliz culpa que nos fez merecer um tão grande Salvador no precónio pascal. Ou seja, que bom, feliz doença que me fez conhecer tão grande médico. Como se disséssemos isso. Portanto, o nosso pecado não nos deve desanimar demasiado, porque foi a oportunidade de Deus se fazer homem, morrer na cruz por nós e entrar na nossa vida desta maneira maravilhosa. Fui salvo por Jesus. Portanto, tudo isto encaixa umas coisas nas outras. E a caridade, Sr. Padre? Diga qualquer coisa sobre a caridade. Pronto, a caridade é essencialmente o próprio Deus. Há uma encíclica que tem este título, Papa Bento XVI, Deus, Caritas Est. Deus é amor. Em grego, no Novo Testamento, usam-se 3 palavras para amor. A gente em português só tem uma. Todas têm as suas nuances. A palavra ágape, que a gente traduz às vezes como caridade, normalmente em português caridade tem uma conotação mais de dar esmola, de ajudar o próximo. Mas no grego, a palavra que nós traduzimos como caritas na Bíblia, muitas vezes como amor, é a palavra ágape, que é um amor oblativo, é um amor que se dá e é um amor de gratuidade, que não espera nada em troca. É um amor, podemos dizer, de mãe, de pai, é um amor, já falámos um bocadinho sobre isto, não é? Este amor que não manda o recibo das fraldas, não é? É um amor que se dá, que dá vida, não é? Deus é caritas, Deus é amor. A Trindade, se nós virmos, é uma comunhão de amor. O Pai gera eternamente o Filho, é este dar-se. Não é? Isto no casamento também se vive, não é? O amor dos esposos é um amor que dá a vida, que gera vida. Eles dão-se um ao outro e neste dar-se mútuo vem outra pessoa, ou não é? O Pai gera eternamente o Filho, digamos, dá-se de volta ao Pai, este amor do Pai e do Filho gera o Espírito Santo. Deus é amor, é comunhão de pessoas, é este amor oblativo, podemos dizer. E, portanto, viver a caridade, a humildade é o chão. E a caridade, podemos dizer de uma maneira muito simples, a caridade é a meta de tudo. É a meta de tudo, é aquilo para a qual nós fomos feitos. Deus criou-nos à sua imagem e semelhança. Deus Trindade, Deus caridade, Deus que se dá, Pai ao Filho, criou-nos à sua imagem e semelhança. O que é que isso implica? Que a vocação mais fundamental da pessoa humana, quem diz isto é o Papa São João Paulo II, na famosa encíclica Redemptoris Missio, eu gosto muito, é a vocação ao amor. De alguma maneira a ser como Deus é. Ser caridade. A experimentar este amor. Deus criou-nos para nós podermos um dia mergulhar neste amor, Pai, Filho e Espírito Santo, e de alguma maneira nesta vida começarmos a exercitar-nos neste amor. E todas as vocações permitem isso. Quem se casa, agora há bocadinho tive umas bodas de prata, fugi um bocadinho, alguns viram, tive umas bodas de prata. Casar-se é ótimo,
embora as pessoas lá fora achem que não. Porquê? Porque é impossível não amar. Quem se casa já não pode. É impossível ser egoísta. Se tentar ser egoísta, vai acabar mal. Não é? O amor, o casamento só avança se houver amor. No fundo é muito simples. É a gasolina do casamento. E de alguma maneira é um treino para o céu. Porque a gente é preciso pensar nos outros. Não é? E primeiro é só um, e depois é 2, 3. É preciso pensar nos outros. Dá cá o comando. Então, oh mãe, olha ele. Não é? É preciso pensar nos outros. Não é? E o amor tem tudo a ver com isto. É afirmar a pessoa do outro. É bom que tu existas. O que é que o amor diz sem palavras? É bom que tu existas. É bom, é bom. É isso, quando Deus olha para nós, Deus quer-nos existir. Pode ser um drama a nossa vida, mas Deus quer-nos por nós mesmos. A gente tem sempre esta tentação de pensar, se eu me portar com juízo, Deus vai começar a gostar de mim. Não é assim, não é verdade. Deus mandou o seu Filho quando nós éramos pecadores, quando tu não estavas nem aí. Tu não estavas nem aí. Quem tem filhos percebe um bocadinho isto. Às vezes há uns filhos que se portam menos bem, vamos pôr assim. E a mãe deixa de gostar deles. Quanto mais o nosso Pai do céu. Não é? Nós não estávamos nem aí e Ele mandou o seu Filho por morrer por nós. Não é? Portanto, este tipo de amor é a nossa vocação última. É a meta de tudo o resto. Quando nós lutamos por crescer neste amor, todas as outras virtudes vêm por arrasto. Não é? Quem ama muito tem mais paciência. Quem ama muito, perdoa. Quem ama muito, ajuda. Quem ama muito, por aí afora. Não é? Muda as fraldas. Podia fazer uma lista grande, não é? O amor mete tudo em movimento. Aqui no retiro já encontrei algumas mães aflitas e não só. Eu vim não sei de onde porque o meu filho, que não está cá, o seu padre deu uma bênção. Está aqui a fotografia. O que é que faz uma pessoa fazer 600 quilómetros por causa de um filho que está mal? O amor. É simples. Portanto, o amor puxa todas as outras virtudes. Não é preciso a gente concentrar-se. É verdade que todos lutamos mais com uma ou com outra, e isso não é mau, mas às vezes queremos crescer na paciência, como eu dizia há bocado, sendo muito fortes. Mais pacientes, eu vou trincar a língua, não vou dizer nada, mas se eu pedir a Jesus para me dar mais amor por aquela pessoa, eu vou conseguir duas coisas em vez de uma. Eu vou conseguir amar mais e porque amo mais, vai ser bem mais fácil ser paciente. Portanto, se olharmos para a verdadeira meta, tudo o resto vem por arrasto. Simplifica a vida espiritual. O Padre Tiago explicou tantas coisas hoje de manhã, às vezes pode parecer que é uma confusão, principiantes, não sei o que mais, e agora flexões, e depois não sei o que mais. Amar com loucura. Simples. Ama muito. O que é ser santo? Amar muito. Amar muito a Deus e depois, por amor a Deus, aqueles que Ele pôs na nossa vida. É simples. É simples, não é? E temos isto na palavra. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus diz, não é? Mas nós às vezes baralhamos-nos por o caminho. Seu Padre, despache-se que eu tenho que ir para Porto Alegre. Eu vou tentar. Então, existe alguma relação entre a caridade e a humildade? Podíamos fazer essa pergunta hoje. Porque às vezes há virtudes que estão relacionadas. Né? E eu vou responder com uma passagem da Bíblia, da carta aos Filipenses, São Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Cristo Jesus, vejam bem estas palavras, Cristo Jesus, que era de condição divina, não considerou a sua igualdade com Deus, mas fez-se semelhante aos... Ou seja, encarnou, fez-se um de nós. Vejam bem esta frase de São Paulo.
Cristo Jesus, o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que era Deus, podia dizer, eu sou Deus, agora vou meter ali embaixo e sujar-me todo. Não considerou a sua igualdade com Deus, mas humilhou-se a si mesmo e fez um de nós. E como se isso não bastasse, humilhou-se ainda mais e morreu na... E como se isso ainda não bastasse, esta já sou eu a acrescentar, transformou-se em... Vejam bem o movimento. Um da Trindade e fez tudo isto por quê? Então, por amor, Deus fez-se homem, humilhou-se a si mesmo. A palavra que São Paulo usa é uma palavra grega, kenosis, que literalmente significa, podíamos traduzir como aniquilou-se a si mesmo. Forte, uma palavra forte. Cristo Jesus, que sendo natureza divina, aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de homem. E como se isso não bastasse, morreu na cruz. Então, vemos que o amor, a caridade, o amor que Deus tem por nós, o levou a baixar-se, a humilhar-se, a aniquilar-se. Quem ama, humilha-se. Esta é a relação. Esta é a relação. Quem ama muito, abaixa-se, porque vem ter com o outro, vem ajudar o outro. Mas ele não merece. Sim, ele não merece, mas eu venho. Quem ama, abaixa-se. Jesus podia dizer, eles não merecem. E era verdade. Merecer, nós não merecíamos. Quem ama, abaixa-se. Portanto, isto aplica-se imenso à nossa vida e às nossas relações. Porquê? Porque lá em casa eu posso pôr isto em prática. E é engraçado, eu estava a preparar esta homilia e pensei, a gente até faz isto espontaneamente, por exemplo, com os bebés, quando são pequeninos, quando estão naquelas alcofas, pequeninas, a gente abaixa-se. O que é que nos atrai àquele bebé? E, no fundo é o amor, não é? A gente quer bem, espontaneamente. Não é? O amor leva-nos a sermos mais humildes, a abaixar-nos. E, portanto, se a humildade é tão importante e a caridade é tão importante, quando nós lemos este texto, pensarmos bem, quando eu cresço nestas virtudes, eu estou-me a tornar mais parecido com quem? Com Jesus. Quem é que foi o mais humilde? Jesus. Quem é que foi o que amou mais? Que deu a vida até a última gota de sangue? Jesus. Portanto, a humildade e a caridade não são só virtudes cristãs, bonitas, são algo que me torna parecido com Jesus. Parecido com Jesus. E se nós quisermos, diferente do demónio. Eu vou usar mais uma citação. São Gregório Magno resume um pouco esta ideia final. Diga-se, pois, aos humildes que, na medida em que eles se abaixam, aumentam a sua semelhança com Deus. Nós dissemos com Jesus, mas no fundo vale para Deus. E diga-se aos soberbos que, na medida em que eles se elevam, descem à imagem do anjo apóstata. Ou seja, tornam-se mais parecidos com o demónio. Ou seja, a humildade torna-nos muito parecidos com Jesus e a soberba torna-nos muito parecidos com o demónio. E se nós repararmos, as pessoas que Deus, os santos mais santos, são sempre os mais humildes e com mais amor. Jesus, Maria, Deus olhou para a humildade da sua serva. Por isso me chamarão bem-aventurada todas as gerações. No Antigo Testamento nós tínhamos Moisés, dizia lá, Moisés era o homem mais humilde da terra, diz a Escritura. Mais humilde da terra, era mesmo muito humilde. Portanto, resumindo e concluindo, nas nossas orações, nas nossas lutas, nunca nos deixemos vencer por o desânimo. Somos pouca coisa, mas temos um grande Salvador, um grande médico, um grande mecânico, entre aspas, que nos veio salvar, apesar de nós não merecermos. Portanto, alegremo-nos.
não deixemos de nos humilhar na presença de Deus, não ter medo a Deus de estarmos sempre a pedir perdão. Todos os dias devíamos pedir perdão pelos nossos pecados e de pedir ajuda. São as coisas, e agradecer. 3 coisas que, no fundo, consequência de tudo isto. Pedir perdão, perdoa-me, Senhor, ajuda-me, obrigado. Não é? Estas sempre, sempre, sempre no nosso coração. E não é preciso muito tempo. Não é? Eu acordo de manhã, ajoelho-me, ainda nem ali acendi a luz e já, ou ao fim do dia, perdão, Senhor, ajuda-me, obrigado. Não é? E se não sairmos desta estrada, vai correr bem. Não é? Que assim seja.